pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Oi, Matheus. Gente, nosso canal é o Viajando com Epilepsia, que tem como objetivo demonstrar na prática se as viagens, se o passeio, se o rolê, ele pode ser capaz de ajudar a diminuir as convulsões decorrentes da síndrome de Lennox-Gastaut com epilepsia refratária que nosso filho tem. Então, muitos têm questionado, nos perguntado, a situação que o Matheus vive no cotidiano, e realmente o cotidiano é assim muito mais complicado do que quando a gente está viajando, né, mãe? O cotidiano tem sido, ontem mesmo foi um dia muito difícil. Essa semana ele teve 2 crises convulsivas muito fortes, muito feias. E ninguém partilha dos nossos momentos difíceis de vivenciar convulsões, então assim, isso é muito cotidiano, é muito do dia a dia, e não é fácil, viu? A gente sabe que quem tem um filho para cuidar, que não tem nenhum problema, como o do Matheus, ou qualquer tipo de problema, sabe que cuidar um filho normal, vamos dizer assim, que a gente acha que o Matheus é normal também, não é fácil. E aí, para cuidar uma criança que tem convulsões, que tem quedas ao chão, e são súbitas, são coisas que pegam a gente de surpresa. De repente ele está num dia maravilhoso, está num dia muito bom, e aí do nada a gente pega ele no chão, todo machucado, cortado, cabeça, queixo, dente quebrado. Então assim, é um cotidiano de mais tensão, que exige muito mais da gente, Mas assim, a gente está fazendo esse conteúdo porque não deu pra gente viajar, nesse período que a gente retornou da Lagoa Santa, do passeio a São Paulo. Fomos até, pisamos em solo mineiro, pelo menos pisamos. Não conhecemos nenhuma cidade, Matheus? Mas pelo menos nós pisamos em solo mineiro. E aí não deu pra gente fazer mais nenhuma viagem, A gente tá na correria, E hoje a gente tá indo fazer um passeio assim aleatório, Vamos só dar uma ida até Rochedo. Vai comer lá no Posto Diamante lá do seu Eudes, que o Matheus gosta, da comida de lá. É um pratinho feito delicioso. E depois a gente volta pra casa, Mas pra que isso? Porque é um percurso curto, 80 quilômetros de casa até lá. E justamente para tentar, tirar um pouquinho o foco do Matheus do cotidiano, do dia a dia, que muitas vezes acaba sendo nocivo, por incrível que pareça, A gente tenta dar para ele assim uma qualidade de vida muito boa em relação à alimentação, a bem-estar, a saúde, tudo, mas parece que parece não, muito claro que
essa rotina, né, constante acaba levando ele a desenvolver algumas crises muito feias, né, como que aconteceu ontem. Então a gente está dando esse pequeno rolê com esse intuito, né, de esfriar a cuca do seu Matheus, né, seu Matheus? Esfriar um pouquinho essa cabecinha, né, para ver se a cabecinha fica mais calminha, né, tá? A gente espera conseguir o objetivo, né? Então assim, o Matheus, ele tem um diagnóstico, vamos até voltar mais atrás mesmo, né? Porque na realidade o diagnóstico atual dele é de síndrome de Lennox-Gastaut. O que é uma síndrome de Lennox-Gastaut? É uma síndrome que a pessoa desenvolve convulsões, né, de difícil controle, e ela geralmente acontece desde a infância. Bom, vamos lá. O Matheus, ele teve uma gestação normal, né, mãe? Ele teve uma gestação normal, ele teve parto normal, inclusive. Fez exames de pezinho, fez todos os exames possíveis, nada foi detectado. Se desenvolveu no primeiro ano de vida, assim, regularmente, seguindo todos os passos. A gente seguiu passo a passo. Então a evolução do Matheus até 1 ano de idade foi extremamente normal, sabe? Desde a alimentação até engatinhar, sentar, rolar de ladinho, tudo, né? Nós tivemos nesse intervalo de 1 ano um fator que não sabemos se pode ter desencadeado algum problema ou não. É que a mamãe tinha leite, mas não supria a necessidade diária dele. E aí, na época, o médico não conseguiu diagnosticar isso, e ele foi emagrecendo muito, perdeu força, e o médico achava que era infecção intestinal, porque ele punha sangue nas fezes, né? E aí, no final das contas, num momento assim já de desespero, nós trocamos de médico e fomos descobrir que ele estava passando era fome. Então assim, as fotos do Matheus nessa época são chocantes até. Ele estava muito magrinho, muito feinho, sabe? Se é que isso é possível, né, Matheus? Mas depois que ele passou a se alimentar, na época, com leite enriquecido, com ferro, isso tudo. Leite caro, né? Aí ele deslanchou, foi embora. Então a intercorrência que teve em 1 ano de vida foi essa e mais nada. E aí ele demorou, depois de 1 ano, ele demorou a andar, só foi andar com 1 ano e 10 meses, né? Com o estímulo da escolinha, né? Que a avó dele, na época, a avó Ana trabalhava numa escola aqui na capital de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E aí, com estímulo, ele começou a andar, mas falar nunca falou até hoje. Quando era bebê, ele fazia mais sons do que faz hoje, né? Com 11 meses para 1 ano de vida, era teteteus, mamamá, zizizi. Então, hoje o que a gente escuta do Matheus é muito pouco. E ele ouve perfeitamente. Os exames dele desde a infância, desde os 2 anos de idade, quando nós levamos para neurologista, que detectou atividades, vamos dizer assim, atividades no cérebro deles que diagnosticasse algum tipo de problema aos 2 anos de idade, né? E os exames posteriores até hoje, nunca foi encontrada uma lesão no cérebro do Matheus. Nunca. Então assim, é algo que a gente fica intrigado, porque o neurologista que acompanha ele é o Dr. Jaderson Costa da Costa. Ele é de Porto Alegre, ele é muito experiente, um médico extremamente renomado e dedicado a causas como o do Matheus. Então assim, ele não conseguiu um diagnóstico para o Matheus. Então a luta que nós temos é o que? É tratar o problema, né? Tratar as convulsões, tentar buscar um controle efetivo dessas crises, né?
porque essas crises elas são muito prejudiciais, né? Elas atrapalham demais o desenvolvimento dele. Pra vocês terem ideia, a questão motora dele não foi tão afetada, porque ele anda bem até, não é um atleta, né, Matheus? Mas ele anda bem, ele tem uma marcha boa. Mas a parte cognitiva dele é de um bebê. O Matheus está com 23 anos, vai fazer 24 agora em dezembro deste ano. E é um bebê. A nossa sorte é que ele entende muita coisa. Ele entende quando é para almoçar, quando é para ir no banheiro, quando é para tomar um suco, um leite, né? Então assim, a gente consegue ter uma facilidade nesse aspecto que é favorável, né, a poder ajudá-lo, né, a se desenvolver e a crescer da melhor maneira possível, né, com uma qualidade de vida muito boa. Na verdade, esse cognitivo melhorou, deu um up assim, muito grande após quando a gente começou a dar o canabidiol. Ele não está tomando a dose que ele precisa ainda, porque o canabidiol é de alto custo. Então, ele está tomando 1/3 do que ele teria que estar tomando, mais ou menos. E foi uma mudança radical. Então, a gente está lutando na justiça para conseguir o canabidiol, porque a gente tem muita esperança e crê que a hora que ele estiver tomando a dosagem necessária, o tamanho, o peso dele e tudo mais, ele vai melhorar muito mais. Né? Só que, infelizmente, a justiça e o Estado não estão colaborando muito com a gente. Então está sendo uma briga uma briga árdua, vamos dizer assim, porque tem todo fundamento, tem tudo, tem laudo, tem receita, tem todas as explicações. O Matheus já fez uso praticamente de tudo que é medicação, que tem no SUS, não tem praticamente mais o que testar, porque essa questão de ser uma epilepsia de difícil controle, para quem não compreende, de repente, quer dizer que até medicação é difícil controlar. Então, no caso dele, tem que ser politerapia. Politerapia quer dizer várias medicações e que tem que ter um equilíbrio uma com as outras. Porém, a gente não sabe qual é a quantidade que vai dar certo uma com a outra, de cada um, que vai conseguir resolver. Então, está sempre testando, está sempre fazendo os exames para ver como está o nível sérico no sangue, porque também pode afetar os rins, né, o fígado. Isso, né, pai? É isso, Então, isso tudo com acompanhamento médico, né? Sim. Essas experiências de quantidade, dosagem de medicamento, Sim, claro. tudo com acompanhamento médico, né, do neurologista dele que acompanha em Porto Alegre, né? Agora a gente teve a grata surpresa de conhecer o Dr. Lucas Moura aqui em Campo Grande, que é um excelente médico, neurologista também, está dando suporte para a gente aqui. E assim, não é fácil encontrar a solução para o problema do Matheus. A única forma que a gente está vislumbrando, como a Vanessa disse, é através do canabidiol. Para ter uma ideia, hoje o custo mensal do medicamento desse, se a gente fosse aplicar a dose correta nele, seria de R$7.000 por mês. E nós, infelizmente, não temos condições de bancar um custo tão elevado. Se tivéssemos, nossa, a gente já estaria fazendo isso há muito tempo. Então, não estaria passando por isso, né, que a gente está passando. a gente fica... Olha, já tem uns 3 anos já que nós estamos tentando na justiça, porque uma hora o STF muda o entendimento, outra hora volta atrás, aí a Anvisa, ela não sei por quais cargas d'água não inclui o canabidiol no rol de medicamento do SUS, porque já está comprovado que o uso do canabidiol para diversos tipos de doença, inclusive a epilepsia, né? A eficácia dele é fantástica. Os resultados são fantásticos. Então, assim, a gente imagina, se nós estamos dando 1/3 do canabidiol para o Matheus, que a gente está conseguindo adquirir com a ajuda de amigos, com rifa, né? Com o trabalho que a gente tem também,
Imagina se a gente estiver dando a dose correta para ele, certinha, todo dia. A esperança que a gente tem é muito grande, né? Mas a luta que a gente está tendo com o sistema, né? Esse sistema montado aí em função de decisões jurídicas que não trazem segurança jurídica para a sociedade, é uma briga desleal. A gente se sente assim, sabe? Vamos imaginar aí na cadeia alimentar, a gente é o mais fraquinho que tem, então a gente está sendo engolido pelo sistema, sabe? Recentemente nós tivemos uma decisão contrária, né, ao nosso pedido, e um dos órgãos de apoio que tem para a Anvisa, né, que ele se chama Conitec, ele disse que o medicamento deve ser negado porque não existe risco de vida ao autor. Gente, nós juntamos na petição inicial da ação diversas fotos chocantes de quedas do Mateus, sabe? Nós temos vídeos do Mateus tendo convulsões desde os 4 anos de idade. E aí uma queda dessa, graças a Deus, né, que a gente tem muita fé em Deus, graças a Deus que ele nunca bateu a nuca em algum lugar, que ele nunca teve uma situação de uma gravidade que certamente qualquer leigo que dê uma olhada naquelas fotos que nós juntamos no processo vai ver, mas pera lá, se o paciente, o autor da ação, tem crises de queda ao solo, ele quebra dente, ele quebra queixo, ele corta a cabeça, e se esse paciente me cai e bate a cabeça na quina de uma calçada, de um móvel, alguma coisa, né? E Deus o livre, e dá algum problema numa vértebra ou vai a óbito, isso é muito fácil de detectar. A verdade é que o sistema jurídico vai criando algumas decisões que vão totalmente contra as necessidades da sociedade. E a realidade. A realidade é muito diferente. As pessoas assim muitas vezes acham que eu sou advogado, né, já tem 12 anos que eu advogo, mas por opção de cuidar do meu filho, a gente não abriu o escritório na cidade, não fez sociedade, não há possibilidade de trabalhar longe do Mateus, porque as convulsões são muito grandes, são muito fortes, a mãe já não consegue mais segurar porque é muito difícil. O Mateus está muito grande, tem 23 anos de idade, muito forte. Eu não vou deixar meu filho na mão de uma babá. Alguém pode até querer censurar, mas você poderia estar trabalhando, ter condições de pagar um enfermeiro, pagar uma babá. Não criei filho para isso, tá? Infelizmente é o tipo de crítica que eu não aceito. Eu e minha esposa, a gente, por opção, a gente passa dificuldade, a gente tem às vezes necessidades, né, que fogem assim a possibilidade do que o trabalho dá de retorno para nós, mas a nossa posição é essa. Nós temos um filho que precisa de nós 24 horas por dia e nós somos os pais dele, então nós vamos cuidar dele, custe o que custar, tanto com dificuldade ou sem dificuldade. Esse é o nosso ponto de vista e eu espero que vocês entendam, e se alguém não entender dessa forma também, a gente sente muito, porque só tendo um filho na condição do Mateus para entender o que é vivenciando ou estando junto, um dia que seja, que é a necessidade que ele tem de ter, né, um pai e uma mãe junto. Então não vamos jogar essa responsabilidade para um terceiro, é nossa, é o nosso filho, a gente vai cuidar dele sempre, e estando vivos, né, a gente vai fazer o máximo para dar o melhor para ele. Então o Mateus, ele nasceu de parto normal, ele teve gestação normal, ele não teve nenhum problema, né? Nenhuma intercorrência. Nasceu de 9 meses. E desde os 4 anos tem condição que não tem controle.
Então, assim, hoje, aos 23 anos de idade, ele evoluiu para um tipo de convulsão, que eu sempre eu sempre falo para as pessoas que, lembra aquele tombo que a gente cai de criança, que falta ar, que a gente não volta o ar, cai da bicicleta, ou cai do escorrega, ou de uma árvore brincando? É aquele, só que com intensidade muito maior, e isso é muito desgastante psicologicamente para nós, porque ele fica tendo uma contração do diafragma, que falta ar, e depois ele consegue respirar, e aí a gente acha que vai passar, aí volta de novo. É uma chamada crise recorrente, né? Uma crise recorrente, aí volta de novo, ele sente falta de ar. Então, assim, alguém pode perguntar, mas tem que levar para o hospital? Não. Nós já temos uma experiência muito grande, isso já foi por orientação médica. Levar para o hospital é só se tiver um caso de uma parada respiratória, um caso mais grave. Se ele começar a ficar muito tempo sem voltar a respirar. Exatamente. O Matheus tem muitas crises, porém ele fica alguns, às vezes até minutos convulsionando, só que aí ele volta a respirar, às vezes acaba ali, e às vezes volta a ter crise logo na sequência. Continua tendo crise, volta a respirar, aí volta a ter crise, e assim vai, só que ele está voltando a respirar. A preocupação é se ele se começar a ter crise e não voltar, for passando o tempo e não voltar, aí sim a gente tem que correr com ele, né? Porque ele não pode ficar mais de meia hora convulsionando sem voltar a respirar, porque aí é perigo da lesão. Por incrível que pareça, desde os 4 anos de vida, o Matheus tem quase há 20 anos crise, praticamente quase todos os dias, e ele não tem nenhuma lesão aparente na cabeça. A ressonância, a gente faz ressonância com dente melhor, Graças a Deus, né? E não aparece lesão nenhuma, né? Algo impressionante até por uma criança, um menino que vem tendo crises recorrentes toda a vida praticamente. Então, gente, a gente não está aqui chorando as mágoas, não. A gente está querendo simplesmente compartilhar com vocês, né? Compartilhar, tentar explicar, tentar demonstrar de uma maneira como a gente entende, né? De uma maneira assim mediana, de uma coisa que o médico explicando é uma coisa muito técnica, é uma coisa muito difícil de entender, né? Então, assim, em resumo, o Matheus tem uma síndrome que, segundo a medicina, ela é muito rara, síndrome de Lennox-Gastaut. Esse é um diagnóstico feito pelo Dr. Jaderson, lá de Porto Alegre, né? Ela é uma síndrome muito rara e, infelizmente, na literatura médica, ela não tem cura. Então, o que nós temos que trabalhar com o Matheus? Nós temos que trabalhar o controle das convulsões. Dentro daquilo que a gente já comentou até agora, das medicações que a gente já usou, o que melhor trouxe benefício foi o canabidiol, mas a gente está conseguindo para o Matheus dar 1/3 do que ele precisa da dose, por conta do custo do medicamento. E aí, se Deus quiser, se tudo correr bem, o tribunal vai reformar essa decisão dessa juíza de primeira instância, e a gente vai conseguir dar para o Matheus a dose ideal para ele desse medicamento. É o que nos resta para o momento, né? Para ter uma ideia, a síndrome de Lennox-Gastaut, nós damos um medicamento chamado Inovelon, né? Que o princípio ativo é rufinamida, e esse medicamento, ele é único no mundo para Lennox-Gastaut. Ele é um medicamento chamado órfão, ou seja, é o único medicamento que tem hoje até o momento para ajudar no controle das crises. Nem com o uso desse medicamento nós conseguimos o controle das convulsões dele. Então, assim, ajudou, mas não resolveu da forma que a gente espera. Ajudou, amenizou, né? Tá? Mas não para. Então, assim, a gente tem, como pais dos nossos filhos, a gente tem que correr sempre para ajudá-los da melhor maneira possível, e é o que a gente tem feito, né? O projeto das viagens, a gente já tinha observado isso a longa data, né? Que nós acompanhamos, o Dr. Jaderson em Porto Alegre acompanha o Matheus desde 2004, né, mãe? Sim. Desde 2004. E toda vez que nós levamos o Matheus para viajar,
ele não tem convulsões, é muito raro, né? Muito raro. Então esse projeto justamente a gente deu início nele de levá-lo para algumas viagens, e se Deus quiser no futuro a gente vai conseguir fazer com mais quantidades e com mais tempo fora, né, de casa, né? Justamente para quê? Para medir essa questão do controle, né? Do controle ou da melhora significativa, porque em casa são muitas convulsões, são muitas quedas, né? É um estresse muito grande, e na viagem ele tem melhorado muito, ele tem dado um retorno assim em relação à diminuição de crise muito grande. Então o projeto do Viajando com Epilepsia, né, é justamente para isso, é para ver, né, como a gente já disse, né, para a gente vivenciar na prática se realmente é possível diminuir as convulsões, né? E como a gente já disse também, se for possível a gente vai fazer de tudo para que a gente possa ter mais constância nas viagens, né? E ajudar a melhorar a condição de vida dele. A qualidade de vida dele vem assim, tá no topo, né, da cadeia alimentar, né? Então a gente tem que lutar pelo bem-estar dele. O Matheus precisa disso. Quem conhece o Matheus se apaixona, né? É um ser humaninho fantástico, extremamente carinhoso, um amor de pessoa, né? Então o nosso projeto do Viajando com Epilepsia é justamente para isso. E a gente tem conseguindo êxito, né? E depois que ele passou dos 20 e poucos anos de idade, muitas vezes você liga o chuveiro, ele tem convulsão. Se você liga a torneira, ele tem convulsão. Uma luz que é acesa, né? Pra vocês terem ideia, ontem ele teve uma crise horrível, porque eu espirrei na frente dele, e era uma sensibilidade que ele não tinha, né? A gente até fica assim um pouco chateado, porque o neurologista dele por experiência própria, né, sempre nos falou assim que, olha, o Matheus, quando começar a chegar na vida adulta, vai diminuir os hormônios de crescimento, né, os hormônios sexuais, ou seja, a cadeia hormonal se estabiliza no organismo e ele vai conseguir ter menos convulsões. Como o Matheus é muito precoce, a gente talvez ache que ele ainda vai demorar aí alguns 5, 8 anos para chegar na fase adulta dele, porque ele é um bebezão mesmo. Mas assim, esses gatilhos de crise ele não tinha, e a gente tem tido muito cuidado com isso, né? Então a questão do vaso mesmo, a primeira ida no vaso para fazer xixi na parte da manhã, se levar ele a hora que levanta da cama direto pro vaso, é certeza que 99% de chance que ele vai ter convulsão. Então a gente vai, levanta, brinca de carrinho, joga bola, isso 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, todo dia, a rotina do Matheus, distrai o Matheus. Depois que parece que a cabeça dele sai dessa letargia do sono, né, a gente leva, raramente ele tem convulsão. Então, gente, a gente quer agradecer muito a todos que estão acompanhando o nosso projeto, né? A gente espera muito que vocês estejam gostando das viagens, né? Das postagens, do conteúdo que a gente está trazendo. A gente sabe que não é o conteúdo mais agradável para muitos. A gente percebe isso, né? Porque tem gente aí nos canais mostra coisas que, né? E nem vou entrar no mérito, mas cresce assim do dia para a noite, né? Mas a gente tem paciência, a gente vai continuar fazendo, a gente faz com muito carinho, muito amor. E eu queria aproveitar a oportunidade para explicar essa questão dos vídeos. A questão questionaram em relação a filmar essas quedas, essas crises do Matheus. Eu queria deixar bem claro o seguinte: a gente não faz isso para mostrar, para colocar na internet, para fazer aparecer. A gente faz isso toda a vida, por indicação médica, porque as crises mudam. Elas mudam seu formato, seu
médico que cuida do Matheus desde 2004, que é um médico muito renomado no Rio Grande do Sul. E a gente vai nesse médico uma vez ao ano, em Porto Alegre. E ele recomenda que a gente, à medida do possível, a gente grave para mostrar para ele que ele precisa ter esse acompanhamento para saber se a medicação está correta, se teve alguma mudança, que aquela medicação já não vai resolver nem ajudar, que ele tem que mudar, algo que aconteceu várias vezes, porque o Matheus já fez uso de muitas medicações que já não faz mais hoje, né? Então, primeiro por isso. E segundo, porque muitas vezes a gente também quer mostrar a realidade, justamente por isso. Quando o Matheus era menor, hoje nem tanto, mas quando o Matheus era menor, ouvia-se muito zum, que a gente usava o Matheus para isso, para aquilo, para passear, para isso, para aquilo, sendo que a gente só viajava uma vez por ano para ir para Porto Alegre levá-lo no médico. Quando a gente tinha condições, a gente é profissional liberal, nós somos profissionais liberais, quando a gente tem, a gente vai embora e ninguém nem fica sabendo. Quando não tem, eu não tenho preguiça não, gente. Eu não tenho vergonha. Meu filho, nosso filho é a nossa vida. A gente vive por ele e para ele. Então, não tem vergonha, não tem orgulho, não tem nada. Aqui só tem amor, sabe? Então, assim, é triste porque nosso canal é pequenininho e a gente já teve gente falando bobagem justamente pelo que eu estou explicando da questão do vídeo. Outra coisa, a gente lutou para colocar câmera em casa, nas peças, na maioria das peças da casa, para poder acompanhar o Matheus. A gente não tem como, a gente não tem condições, a gente tem salário fixo, a gente não tem como pagar alguém para ficar o tempo todo lá dentro. Por mais que a gente cuide dele 24 horas por dia, o Everson fica no escritório, que é uma peça na frente da casa, e eu fico fazendo almoço, ajeitando casa, cuidando do Matheus. Então a gente deixa a câmera no celular pra gente ficar olhando, se ele não estiver no mesmo ambiente que a gente, pra estar olhando ele. E isso ajuda também, que aí a gente grava aquele pedaço, se ele tiver alguma crise, pra mandar pro médico. Tá? Então é por isso. E outra coisa, esses vídeos que vocês veem, por mais que possam ser impactantes, você já vê, o negócio já acabou praticamente. Você vê a consequência, o resultado, vocês não veem praticamente a crise toda. Quando a gente consegue pensar que tem que gravar, que a gente vai pegar o celular, o pior já foi. Teve essa última queda que ele teve no dia 18 de maio, que foi horrível, foi muito sangue. Eu entrei em desespero, porque na crise normal tem muito equilíbrio, porém quando ele machuca, eu vejo o sangue do meu filho, realmente não tem tanto controle não, gente, é doente demais. E se eu pudesse trocar de cérebro com ele, eu trocaria. Então, teve gente falando, por que tá gravando, de vez de tá gravando, não tá ajudando. Aquela parte que aparece ali, o Matheus já tinha tido toda a crise. Ali já era consequência, já o resultado da crise. Ele já tinha voltado a respirar. Eu estava apavorada porque estava no sangue, a hora que eu vi os dentes quebrados, né? E eu percebi que ficou do dente, que sobrou, tinha afundado para dentro da gengiva. É desesperador. Ele é meu filho, é meu sangue, é meu tudo. Então eu acho que para quem é pai, para quem é mãe, vai compreender melhor. E para quem ainda não é, um dia vai lembrar do que eu estou falando. Mas enfim, a gente não faz isso para se aparecer, a gente não faz isso para expor o nosso filho. Tá? O nosso filho é a nossa maior alegria, a nossa maior bênção. É a realidade, né, gente? A gente sempre ouve os especialistas comentando que nós falhamos muito com os nossos filhos nessa última geração.
geração agora, porque a gente não mostra a realidade para eles, porque a gente não diz não, né? Porque a gente não faz eles sentir a consequência da frustração, né? Da impossibilidade de ter alguma coisa. Então a gente, até ontem mesmo estava ouvindo uma psicóloga falando que um dos grandes erros que nós como pais cometemos nessas últimas gerações foi de querer sempre falar, vou dar para o meu filho o que eu nunca tive, né? Vou dar para ele o que eu nunca tive. Gente, eu concordo até que é importante a gente dar, mas tem que ter merecimento, sabe? E tem que saber também que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vem assim no estalar de dedos e, sabe, a gente precisa trabalhar, a gente precisa suar, né? A camisa, a gente precisa de muito esforço para conseguir as coisas. Então, o que a Vanessa disse é isso, a gente não quer expor o Matheus, a gente não quer causar trauma em ninguém, né? A gente tem muito cuidado com o Matheus e quem conhece a gente sabe disso. É um cuidado de muito amor, de muito carinho, né? De muita atenção por ele. E a gente não abre mão disso, como eu disse. Então, nós fizemos o canal com alguns objetivos, né? O objetivo primário do canal Viajando com Epilepsia é justamente verificar se com as viagens as crises diminuem, né? O segundo, não menos importante, é tentar, né? De levar aos pais essa mensagem, né? De poder estar junto com seus filhos, né? De se fazer mais presente. A gente sabe que, como a gente já falou, a gente tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que se esforçar para pagar as contas do mês, né? Os boletos chegam e não estão nem aí, né? A gente tem que pagar, senão fica sem água, sem luz, sem o básico. Mas a gente, como pais, a gente tem que estar presente na vida dos filhos. A gente tem que viajar, tem que passear, tem que, sabe, tem que divertir, tem que jogar uma bola, jogar uma bolita, brincar de pega-pega, esconde-esconde, sabe? Não ficar só nessa vida de videogame, de computador. E isso... Interagir. Essa interação faz muito bem, né, para a família como um todo, né? E o terceiro objetivo, que é um objetivo mais difícil, mas a gente vai correr atrás, é tentar crescer o canal, é tentar aumentar, né, a quantidade de seguidores para a gente poder ter uma monetização e, quem sabe, no futuro poder fazer viagens mais longas, né, para seguir com o projeto, né, o projeto dando certo, dando resultado positivo, a gente poder fazer algumas expedições mais longas, né, alguma coisa para ajudar realmente na saúde do nosso filho, tá? Então, a gente espera, né? E é simples, é rápido. Eu tenho esse costume, não é de hoje, não é porque eu tenho canal hoje que eu faço. A gente segue muita gente, viajante de várias outras áreas também. A gente segue, eu faço questão, às vezes não dá tempo de assistir o vídeo, mas eu já curto para ajudar. Eu sei que vai ajudar, né, a crescer o canal, compartilho as coisas que eu gosto com família, com grupos que eu tenho. Então, assim, para nós ajudarmos nesse sentido, não custa nada. Você não leva 1 minuto para fazer isso. É se inscrever, marcar o sininho ali, todas, para você receber as notificações na hora que tem vídeo novo. Compartilhar, deixar uma mensagem de carinho. Gente, deixa uma mensagem de carinho lá com o Matheus. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem escrever lá que a gente vai responder com toda a atenção, tá? Nosso canal ainda não é grande, mas eu consigo ter um contato legal com todo mundo. Então, se tiverem qualquer dúvida, gente, não tem problema nenhum. Mesmo que de repente a pessoa fale, né? Tem muita gente que vem me perguntar as coisas e fala assim, minha pergunta é tão boba. Eu falei, não tem problema. Se você tem dúvida, pode postar lá que a gente vai com todo carinho responder para vocês. Tá? E outra, todas as mensagens de carinho pro Matheus, eu leio para ele. Vocês não têm noção da alegria do bichinho, né, Matheus? Você gosta de mensagem? O Matheus adora as mensagens, gente. Então deixa sempre uma mensagem de carinho lá pro Matheus, tá bom? É isso aí. A gente vai ficando por aqui.
tá? Agradecendo a todos que estão acompanhando a gente. Quem não está acompanhando, que de repente alguém indicou, né? Fez alguma indicação, ó, vai lá, se inscreve, é legal, né? Eu sou a Vanessa. Opa! Meu Deus! Adeus! Gente, apaga isso. Apaga, tá? Eu sou Everson. Eu sou Vanessa. E aquele garoto lindo ali Saindo aqui é o Matheus. é o Matheus, tá? A estrela do canal, tá? Acompanhe as nossas expedições, nossos rolês aí, nossos passeios, que a gente, como diz, né, já somos de meia idade já e mexer com edição de vídeo, essas coisas, a molecada sempre leva mais jeito com isso, né? Mais facilidade. Mas a gente tá se esforçando, né? Vai melhorando. Vai melhorando a cada vídeo. É isso aí, gente. Um grande abraço para todos. Tchau, um abração. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, tchau.